é o nome da encíclica que o Papa Francisco deixou a toda a humanidade. Em italiano, Laudato Si. Em português, Louvado seja. Uma sinfonia de amor ao planeta Terra e ao cuidado à casa comum. Convido você, juventude, para abrir os ouvidos e o vosso coração para escutar a melodia dessa encíclica. Hoje lançaremos o primeiro capítulo do Laudato Si. Veja o que está acontecendo na nossa casa. O que está acontecendo com a nossa casa? O capítulo aborda pontos científicos em matéria de meio ambiente e vai chamar a atenção para todos os gritos e clamores da criação. Nele, Francisco aponta o que está acontecendo com o mundo e todos os impactos da crise ecológica. A pandemia é fruto dela. Um dos pontos que Francisco vai discorrer e chamar a atenção são as mudanças climáticas. E o que são as mudanças climáticas? São um problema global com graves implicações ambientais, implicações sociais, econômicas, distributivas e também políticas. Constituem um dos principais desafios atuais para a humanidade. E aí ele vai dizer: o clima é um bem comum de todos e para todos. O impacto mais pesado da sua alteração recai sobre os mais pobres. E aí muitos que possuem mais recursos e poder econômico ou político, eles parecem estar na inércia. E em muitos momentos não tem nenhum tipo de empatia por esses mais pobres que estão à mercê e que sofrem com esses impactos ambientais. A dívida ecológica. Bom, no quadro de uma ética das relações internacionais, a encíclica mostra que existe de fato uma verdadeira dívida ecológica, sobretudo do norte em relação ao sul. E aí, perante as mudanças climáticas, que existe uma responsabilidade diversa e as dos países desenvolvidos são maiores. A falta de reação perante esses dramas dos nossos irmãos e irmãs é um sinal da perda daquele sentido de responsabilidade em relação ao nosso semelhante. E aí é tudo aquilo que constitui o fundamento de cada sociedade civil. Francisco vai dizer que as pessoas, elas perderam a empatia, não conseguem mais se sensibilizar com o outro. E se você não consegue se sensibilizar com o outro, a natureza, ela também vai ser ponto mínimo. Se você não consegue ter reação com a dor do irmão, como você vai se sensibilizar com a dor da natureza? A tutela da biodiversidade. Francisco vai dizer: a cada ano desaparecem milhares de espécies, vegetais e animais, que não poderemos mais conhecer, que os nossos filhos não poderão ver, que se perderam para sempre. Não é só o recurso que pode ser desfrutado, mas tem um valor em si mesmo. E aí, nessa perspectiva, que é louvável e admirável também os esforços dos cientistas e dos técnicos, que procuram resolver as problemáticas das ações antrópicas. Por outro lado, quando se coloca ao serviço da finança e do consumismo, faz com que a terra na qual vivemos, ela se torne menos bela, menos rica e cada vez limitada na questão de recursos naturais. A água também é preocupante, e aí o Papa vai afirmar em linhas claras e objetivas que o acesso à água potável e segura é um direito humano, é essencial, é fundamental e é universal, porque é ele que vai determinar a sobrevivência do ser humano, e ela é condição para os outros exercícios, é condição para a execução de outros direitos humanos, do exercício de várias outras coisas. Portanto, quando a gente fala em privar principalmente os pobres do acesso à água, isso significa negar-lhes o direito à vida. Então, em resumo, ele vai abrir um leque de problemáticas para a gente. Ele vai abordar todos os problemas ambientais. Vai trazer a questão das mudanças climáticas, vai trazer o aquecimento global, a escassez de água, a perda da biodiversidade, o impacto aos biomas e como é que isso afeta o ser humano. E, em especial, os mais pobres. Vai fazer uma crítica contra a questão das indústrias, do comércio, do capital, que se aproveitam de tudo isso e que não tem nenhum tipo de responsabilidade. Vai dizer que a dívida deles é muito maior
do que a dívida dos mais pobres. E ele vai trazer a questão de como é que a gente vai se posicionar diante de tudo isso. Francisco fala sobre a interligação de tudo, que nós, quanto seres humanos, estamos interligados à natureza. E o que acontecer à natureza também vai refletir em nós. E nos chama para a conversão ecológica. Em toda a encíclica ele vai estar posicionando, vai estar falando, vai estar discorrendo sobre a conversão ecológica e sobre a interligação de tudo. Que nós somos o meio ambiente somos nós. E alerta para uma coisa: o meio ambiente, daqui a muitos anos, ele vai se recompor. A Terra tem bilhões de anos, então a gente sabe que ela vai sim se recompor. Ela já passou por várias coisas antes. Então ela vai passar por todos os impactos ambientais. Lógico que a longo prazo nós não estaremos aqui para ver isso. E é esse o ponto. Quem sai perdendo somos nós. Veremos agora uma reflexão das relações entre as tecnologias e as atitudes do ser humano no contexto atual. Tudo está interligado na sua e na nossa casa comum. A raiz humana da crise ecológica. Nesse capítulo, ele vai apresentar a situação atual. Ele vai refletir a partir da filosofia e das ações antrópicas as reflexões sobre a tecnologia. Na Laudato Si, e nesse ponto, ele vai reconhecer a contribuição no melhoramento da qualidade de vida, só que ele vai dizer que a tecnologia ela ainda se limita muito ao capital e à política, e que muita parte da população ela não se insere no contexto de utilização das tecnologias, que é uma tecnologia limitada e que não existe a democratização do acesso a ela. Ele vai dizer que ela vem para sanar algumas situações, só que essas situações são propulsoras de outros problemas. Partindo desse ponto, ele vai dizer que o ser humano ele não reconhece mais a sua posição dentro do mundo e das relações com os outros seres vivos, que a gente vive dentro de um egocentrismo e que fecha os olhos para as outras coisas, se coloca como o centro de tudo e deixa de lado as coisas mais simples, as coisas mínimas. Muito interessante um ponto que ele traz é a questão do descarte, que a gente está utilizando o descarte em todos os aspectos, tanto na parte da natureza e do meio ambiente, como das pessoas. A gente se relaciona e logo após descarta as pessoas, é isso que ele traz. E aí ele diz que não existe mais, que a gente tinha antes relações líquidas e que agora elas estão se tornando gasosas, que as coisas elas estão passando por nossa vida rápido demais. E ele vai fazer uma reflexão a partir da natureza, porque da mesma forma que a gente está se relacionando com as pessoas desse jeito, tendo essas relações rápidas e que não se agregam valor nem solidez a ela, da mesma forma o ser humano está lidando com a natureza. Utiliza, consome e descarta sem qualquer tipo de responsabilidade. Então, nesse ponto, nesse terceiro capítulo, ele vai frisar muito isso, o ser humano, e que o ser humano é a raiz de todo problema, que a partir do momento que nós tivermos uma postura diferente para com cada um de nós, para com os irmãos, nós teremos mais empatia em relação ao planeta. Vimos nesse capítulo um alerta para o uso com a nossa terra. E o Papa faz um alerta para mudarmos a nossa forma de cuidar da casa comum. E lembre-se, tudo está interligado. Juventude que ousa lutar constrói o poder popular. Um abraço e até mais!